todos, declaro a sessão ordinária dos seguintes. Hoje é 28 de novembro de 2025. Temos na pauta hoje processos dados, sendo por dentro da pauta e feito em pedido de sustentação oral pelo Roger Lopes. Por essa razão, vamos antecipar o julgamento do processo 69795. Depois, se o doutor se ausentar, não precisa ficar aqui até o final. Então, declaro chamo para julgamento do processo CM 69795. O assunto é um cancelamento da notificação fiscal. A recorrente é a senhora Denise da Rosa Machado, cedendo o relator, Felipe Tavares. Peço que o doutor Roger se assente. Primeiro, o relator vai fazer a análise do relator e depois eu passo a palavra para as suas considerações. Doutor Roger, sou contador e advogado. 18722. 72722. Passo a palavra então ao conselheiro relator, para que faça o relatório, inicialmente sem a manifestação do senhor. Bom dia a todos, presidente. Cuida-se de recurso voluntário interposto por Denise da Roça Machado, pessoa jurídica e direito privado, inscrita no CNPJ, sob o número 20 745-734 0001-94, contra a decisão singular proferida pela julgadora de processos fiscais, doutora Vieira, que julgou improcedente a impugnação administrativa apresentada pela recorrente, mantendo integralmente o funcionamento fiscal decorrente da ação fiscal número 406 de 2024. O processo contencioso administrativo tributário, PECAT, CM 697-695, tem como objeto a impugnação da notificação de lançamento, número 1549-33-34, emitida em 5 de julho de 2025, a qual apurou um crédito tributário total de R$ 59.865,18, referente ao imposto sobre serviço, correção monetária no período de 1º de janeiro de 2019 a 31 de julho de 2024. O relatório fiscal licenciado, anexo de lançamento, detalhou a constatação de R$1.061.159,10 em receitas não declaradas no período. Essa quantia, equivalente a uma média de aproximadamente R$93 mil por ano, superava em mais de 3,6 vezes o limite legal anual de R$81 estipulado, o que levou ao desenquadramento da empresa do regime do MEI, e a aplicação da multa de 50% por sonegação fiscal, com fundamento no artigo 78A da Lei Complementar Municipal 287 de 2018. Em sua impugnação inicial, a recorrente alegou, em síntese, nulidade parcial da multa de 50%, por quanto não haveria dolo, mas mero erro material ou desorganização contábil, invocando o artigo 112 do Código Tributário Nacional. B. Não incidência do ISS sobre receitas de locação de espaço, com base no artigo 1º, parágrafo 2º, inciso 2º da Lei Complementar 116 de 2003, e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, do Supremo Tribunal de Justiça, a indevida inclusão de valores recebidos na compra pessoal da sócia na base de cálculo do ISS e a exclusão de valores repassados a terceiros, alimentos, bebidas, lembrancinhas da base de cálculo do imposto. A autoridade fiscal apresentou a réplica 464/2025 em 5 de agosto de 2025, refutando todos os argumentos do impugnante, defendendo a manutenção integral do lançamento. Após, a julgadora de processos fiscais, na decisão de 10 de setembro de 2025, rejeitou a impugnação, corroborando os fundamentos de fiscalização. Após a intimação de decisão da primeira instância, e em razão de uma inconsistência sistêmica que comprometeu a plena ciência do teor da decisão, o presidente do CMC determinou a reabertura do prazo concursal conforme despacho número 09 do PECAT. Em 2 de outubro de 2025, a recorrente interpôs o presente recurso voluntário, reintegrando os argumentos já expendidos na fase anterior, enfatizando a não exigibilidade de excesso de locação e na desproporcionalidade da multa. Por fim, a autoridade fiscal, em sua réplica número 495/2025,
manifestou-se pelo não provimento do recurso, argumentando que a peça recursal não trouxe fatos novos ou fundamentos capazes de modificar o entendimento já consolidado. Ademais, apontou a ausência de dialeticidade e a falta de individualização dos lançamentos contestados. É o relatório. Obrigado, conselheiro doutor. Passo a palavra ao senhor Roger. Você podia até 15 minutos sem a parte para fazer a sua sustentação. Não, é bem rápido mesmo. O questionamento é só sobre o aluguel, porque está detalhado no contrato. Ela aluga a parte, ela aluga, aí tem a pessoa de doce que já foi excluído, tem a lembrancinha, o bolo e o ICMS, isso excluído. E ficou a parte do aluguel. Então essa é uma parte, por exemplo, isso está detalhado nos contratos dela. Então ela cobra separadamente. Então assim, ela só isso não faz parte do contexto. É o meu entendimento, pelas jurisprudências também que foram juntadas também na defesa. Basicamente isso, não é nem uma questão de reverter toda a situação, que não é o caso. Mas se fossem deduzidos lá, não seria nem excluído do MEI. Se fosse feito detalhadamente, não seria nem excluída do MEI. Porque lá também teve confusão. Ela não conseguiu, a gente não conseguiu identificar o que era dela, pessoa física, o que era do CNPJ, da qual estava. Então houve uma confusão. Se, por exemplo, se ela tivesse, ela aceitou todos os argumentos, ela aceitou de imediato. Quando o fiscal notificou, ele pediu toda a documentação e ela apresentou tudo. Entendeu? Então esse foi o erro dela. Se ela trouxesse isso antes e a gente verificasse antes, a gente teria detalhado isso aqui, ela tem todas as planilhas, todas as planilhas dela, tudo que era dela, e não foi levado em consideração. Então, como não tinha os outros documentos, são documentos de anotação, a caneta, numa agenda, eu levei mais em consideração, então, que estava no contrato, que era a exclusão do aluguel, que ela aluga o espaço também, como se fosse a lembrancinha, o bolo, o ICMS. Dá uma suspensão, licença aí, tudo bem? Suspender a sessão de minutos. Tudo bom? Luiz. Sessão de minutos. Tá bom. É a última. Vamos começar o tempo do início de novo. Não, mas praticamente são bons entendedores. Né? O meu pedido é que reconsidere só a exclusão do aluguel da base do ISS. Porque o restante dos demais já foram excluídos, então só ficou o aluguel de fora. Essa é a minha. E a parte que tem contrato, estava justificado, está individualizado. Então esse é o meu pedido. Que exclua da base do ISS os aluguéis. Conforme até tem jurisprudência, tem material anexado no processo. Esse é o meu pedido. Roger, eu vou pedir para o Roger sentar na mesa. Por acaso, o senhor já está para devolver então a palavra ao relator, faça a leitura do seu. O presente recurso voluntário foi formalmente apresentado conforme os artigos 155 e 432 do CTN. Malgrado a argumentação da fiscalização quanto à ausência de dialeticidade, entendo que o recurso, ainda que reitere pontos da impugnação inicial, original, objetivou confrontar a decisão de primeira instância, justifica o seu conhecimento para análise do mérito, não havendo questões preliminares ou prejudiciais impeditivas. Em síntese, a controvérsia deste processo reside na correta aplicação da legislação tributária municipal e federal, especialmente no que incidentes do ISS, a base de cálculo e a aplicação de penalidades, em face da atividade de organização de festas e eventos exercida pela recorrente. O primeiro tópico é da multa de 50% da alegação de ausência de dolo. A recorrente pleiteia a exclusão ou redução da multa de 50% aplicada com base no artigo 78 do CTM, alegando que a conduta fiscal não configuraria a sonegação, mas sim mero erro material ou desorganização contábil, devendo ser aplicada a interpretação mais favorável ao contribuinte, conforme o artigo 112 do CTM.
Não obstante, a fiscalização e sua análise detalhada e a decisão de primeira instância de forma categórica demonstraram que o conduta recorrente transcende a mera falha formal. Os elementos coligidos durante a ação fiscal revelaram omissões reiteradas e sistemáticas de receitas, totalizando R$ 1.061.159, em um período de pouco mais de 3 anos. Conforme demonstrado, essa quantia representa uma média anual aproximadamente de 293 mil, superando em mais de 3 vezes o limite legal anual do MEI, R$ 81.000. A permanência indevida da recorrente no MEI, apesar do faturamento muito superior ao permitido, aparenta configurar um descumprimento consciente e reiterado das obrigações tributárias. Porquanto a obrigação de acompanhar a receita bruta é de simples e objetiva verificação. Start, tal conduta não se enquadra na hipótese de dúvida interpretativa que se refere ao artigo 102 do CTN, mas sim a modo de sonegação fiscal, conforme o artigo 78b do Código Tributário Municipal. Vou ler até esse artigo 78b. Incidir a multa por sonegação fiscal nos casos de ação, omissão tendente a impedir ou retardar total ou parcialmente o conhecimento por parte da autoridade fazendária, inciso 1º, da decorrer da ocorrência do fato gerador da obrigação principal, da sua natureza ou circunstâncias materiais, inciso 2º, das condições pessoais do contribuinte suscetíveis de afetar a obrigação principal ou crédito tributário correspondente. A fiscalização ressaltou que a conduta da recorrente se ajusta ao conceito de sonegação qualificada, sendo no mínimo dolosamente eventual, do auditor, porquanto assumiu o risco de omitir receita e manter-se irregularmente no CIMEI. O artigo 78A do CTN, por sua vez, prevê a aplicação da multa de 50% no caso do lançamento de ofício que resulte na notificação fiscal proveniente de sonegação, fraude e conluio. Portanto, a manutenção da multa de 50% do valor do débito corrigido monetariamente, conforme o artigo 78A do mesmo diploma, é plenamente justificada e proporcional à gravidade da infração, não havendo que se falar em nulidade ou redução. Ponto 2. Da incidência do ISS sobre a locação de espaço para evento. A recorrente argumenta que parte de suas receitas provém de locação de espaço físico, atividade que não estaria sujeita ao ISS, com base no artigo 1º, parágrafo 2º da Lei Complementar 16, 2003, que exclui a incidência do valor intermediado em contrato de locação de bens imóveis ou imóveis. Nesse sentido, para fundamentar a tese, a recorrente cita a precedente do STF, do RE e do STJ, o resto, que tratam da não incidência do ISS sobre locação pura de bens. Contudo, a fiscalização e a decisão de primeira instância, após a análise da realidade fática e de documentos apresentados pela própria recorrente, concluíram que a atividade exercida não se restringe à mera locação de espaço. Afinal, a empresa atuava na organização de festas e recepções, serviço capitulado no subitem 17.11 da lista anexa, da lista de serviços anexa ao artigo 235 do Código Tributário Municipal. Essa atividade é caracterizada por uma prestação de serviço complexa e integrada, que abrange, além do uso do espaço, outros elementos essenciais, como decoração, estrutura, mobiliário, recepção, limpeza, organização, buffet, entre outros. Outros sim, contratos de locação apresentados pela recorrente, conquanto assim denominado, demonstram que o preço global variava sensivelmente conforme os serviços adicionais contratados e o número de convidados, que descaracterizou a locação. A jurisprudência invocada pela recorrente é, portanto, inaplicável ao caso concreto, quando se refere a alocação pura de bens, situação distinta da atividade integrada de organização de eventos. Ademais, o artigo 242, parágrafo 1º do CTM, define o preço do serviço como importância bruta recebida dele proveniente, ou seja, tudo que for cobrado em virtude da prestação do serviço, em dinheiro, bens, serviço direto, serviço ou direito, seja na conta ou não, inclusive a título de reembolso, reajustamento ou dispêndio de qualquer natureza. O parágrafo 2º do mesmo artigo estabelece que o preço do serviço não admite quaisquer deduções, ainda que a título de suspeitado, de frete, serviço de frete, despesa ou imposto, ressalvado o disposto no artigo 46 da lei, que trata especificamente dos materiais fornecidos de construção civil, que não é o caso. Portanto, a incidência do ISS sobre a totalidade da receita proveniente da organização de festas e recepções é legítima, enquanto a atividade se enquadra perfeitamente no subitem 17.11, não havendo fundamento para exclusão pretendida.
Item 3. Dos valores creditados em conta da sócia. A recorrente contesta a inclusão de valores creditados na conta bancária de titularidade da sócia na base de cálculo do INSS, alegando que tais valores seriam de cunho pessoal e não estariam vinculados à atividade empresarial. Entretanto, a fiscalização em sua análise e a decisão de primeira instância de forma acertada refutaram essa alegação. Constatou-se que os créditos na conta da empresa decorriam em grande parte de transações realizadas por meio de maquininhas de cartão. Eu cito aqui a Stone e Mercado Pago, meios comumente utilizados para recebimentos comerciais. Ainda, a sócia não apresentou qualquer documentação hábil a comprovar a natureza estritamente pessoal desses valores, como carnê-leão ou declaração de renda como autônomo. Veja-se que a própria recorrente, resposta ao ofício da fiscalização, ofício 1686 encaminhou uma planilha intitulada, abro aspas, transações relativas à atividade econômica da empresa, conta caixa e conta federal, na qual relacionava dezenas de transações creditadas em conta da sócia, justificando reiteradamente a indicação, justificando-as reiteradamente como a indicação, abro aspas, festa, que demonstra o reconhecimento expresso do nexo direto entre esses recebimentos e a atividade econômica da empresa. A ausência de segregação patrimonial entre a pessoa física e jurídica, como a utilização de conta pessoal da sócia para recebimentos da empresa, configura confusão patrimonial e uma infração ao princípio da entidade. A lei complementar 287 de 2018, no CTM, seu artigo 250, estabelece presunções de prestação tributável não registrada, incluindo, que eu cito, inciso 5º, que diz a discrepância entre os valores declarados nas prestações, dos serviços registrados pelo contribuinte, os valores monetários quando a informação for disponibilizada por instituição financeira, que é o caso, sistema de pagamento, administrador de cartão de crédito e demais entidades similares de intermediação comercial e ambiente virtual. O parágrafo 3º do artigo 250A do CTM, demais, prevê que as presunções erigidas, presunções erigidas nessa seção serão relativas, podendo ser erigidas por prova em contrário, produzidas por passivo da obrigação tributária, ou ainda de ofício pela própria autoridade fiscal que tomar conhecimento da verdade dos fatos efetivamente ocorridos, fecha aspas. Todavia, no caso sob exame, a recorrente não produziu prova suficiente para exigir a presunção. Último ponto, ponto 4, exclusão de repasse a terceiro. A recorrente pleiteou a exclusão de valores relativos a alimentos, bebidas, doces e afins, sobre o argumento de que atuaria como mero intermediador. Entretanto, a fiscalização e a decisão de primeira instância esclareceram que a exclusão dos valores referentes ao fornecimento de alimentação e bebidas já havia sido realizada no cálculo do lançamento, em estrita observância ao subitem 1711 da lista de serviços, anexa ao artigo 235 do CTM, que prevê expressamente, abro aspas, exceto o fornecimento de alimentações e bebidas que fica sujeito ao ICMS. O relatório fiscal detalhou que a base de cálculo foi apurada a partir dos créditos bancários identificados na conta da empresa junto ao Nubank, os quais, segundo o próprio contribuinte, decorrem da prestação de serviço. Desse montante bruto foram deduzidos os valores relacionados à alimentação e à bebida. O valor remanescente foi considerado receita tributável pelo ISS. Quanto aos demais itens, decorações e lembrancinhas, a fiscalização considerou-os como parte integrante da prestação de serviços de organização de festas, caracterizando-se como custos operacionais da empresa e não como materiais a serem deduzidos da base de cálculo do ISS. Conforme dispõe o já citado artigo 242, parágrafo 2º do CTM, abro aspas, o preço do serviço não admite quaisquer deduções, ainda que a subempreitada, de frete ao serviço, despesa ou imposto, ressalvado os 246 da mesma lei complementar que permite a dedução de materiais de construção civil, hipótese que não se aplica ao caso. Ainda, as listas unilaterais apresentadas pela recorrente foram consideradas insuficientes para justificar novas deduções, porquanto não demonstraram erro material de cálculo por parte da fiscalização. Portanto, a lei da recorrente, nesse ponto, mostra prejudicado. A dedução cabível já foi efetuada pela autoridade fiscal e as demais para o legal. Ante o exposto, considerando a robustez das provas e da clareza da legislação aplicada, os argumentos da recorrente sustentam. Afinal, as omissões das receitas foram reiteradas e sistemáticas, e o desenquadramento do CIMEI é uma consequência inafastável do faturamento real da empresa. 2.
A multa de 50% está devidamente fundamentada e caracterizada. Na caracterização de sonegação fiscal. 3. A atividade de organização de festas não se confunde com locação pura de imóvel, devendo incidir ISS. E 4. Os valores creditados na conta da sócia foram corretamente atribuídos à empresa e as deduções de materiais já foram devidamente consideradas pela fiscalização. Start, voto pelo conhecimento do recurso voluntário e no mérito pelo não provimento, mantendo-se, portanto, o lançamento fiscal já perfectivizado pelo fisco e colo. É como voto, presidente. Obrigado, senhor. Pela produção do conhecimento, do mérito, pelo respeito. Traga a matéria. Parabenizo pelo voto, mas o que divém ao colega para trazer um debate a respeito da sonegação e fazendo menção ao princípio da inocência presumida, o benefício da dúvida do contribuinte, né? Eu não consigo enxergar a partir do momento que o contribuinte traz subsídios em que ele consegue modificar parcialmente o orçamento tributário a partir da sua interpretação e que ele tem uma interpretação que havia receitas que não eram tributáveis do ponto de vista do ISS, não me parece que tenha havido uma ação ou omissão deliberada tendente a retardar ou impedir o conhecimento da autoridade tributante. Então, na minha avaliação, o dolo ele precisa ser comprovado. Ele não pode ser presumido, embora o lançamento possa ser presumido. Na minha opinião, o dolo ele não se presume, ele tem que ser comprovado e como estamos diante de uma interpretação se a matéria é tributável ou não, no caso da tese do contribuinte, ele interpreta que é uma série de lançamentos, como no caso dos aluguéis, que deixariam a base tributável inferior a, inclusive, o limite do MEI, que é o que trouxe aqui. Eu entendo que não há comprovação do dolo para a gente agravar a multa. Então, no ponto, eu vou divergir para reclassificar a multa por ausência de dolo para o 15%, me parece assim. Pelo menos nesse ponto, e para não confundir os assuntos, eu vou deixar isso em discussão. Seria a avaliação do caso em relação a multa. Não sei se faz sentido para você. É um ponto que gera... É sensível. Não, é um ponto sensível, concordo, a gente já enfrentou casos similares. O que me deixa um pouco preocupado quando a gente exclui a multa qualificada nesses casos. O MEI ele tem um regime muito favorecido, paga um ISS fixo R$5. E a discrepância entre o limite de 81 mil anual e o que a gente verificou, R$1 milhão me parece é muito disso o valor. Então eu fico também nessa dúvida interpretativa, né? Até que ponto a gente a partir de qual ponto, né? Qual é o limite dessa consciência da conduta, né? É consciente ou é um erro? Eu acho que é o conselho que de repente pode modificar esse entendimento. Eu lendo o processo não me pareceu um equívoco, um mero erro, sim, decisão consciente de manter-se no MEI, mesmo sabendo que o faturamento estava superior ao limite permitido. Mas enfim, eu também me coloco muitas vezes, eu já fui empresário, sei a dor, a dificuldade que é, né? Então, eventualmente pode ter sido. Ou pode ter sido uma interpretação legítima da legislação de que a base tributável era inferior, né? E aí a gente... Mas a questão do aluguel ou não é aluguel. Exato. Então você tem um ponto tênue, né? Por isso que eu falo, e aí parece que pode ter sido uma sonegação, mas é o benefício da dúvida que prevalece, aí no meu entendimento deve prevalecer o 112, né? Que a dúvida é uma dúvida
relevante do ponto de vista interpretativo da norma, né? Não é a dúvida da ação ou da omissão, mas a dúvida sobre o fato em si. Inclusive essa dúvida pro aluguel ou não. Eu tinha entendido que enquanto eu era auditor atuante na fiscalização, hoje não mais, isso era um entendimento meu, não sei nem se ele já foi reformado aqui em algum julgamento. Para mim, era aluguel se a pessoa jurídica disponibilizasse o espaço para alocação pelo mesmo preço que ela disponibilizaria. Eu tenho um espaço que é meu. Aí eu dou a opção para o cliente. A empresa daria a opção para o cliente. Quer alugar o espaço, contratar uma outra empresa para fazer a organização desse evento? O preço do aluguel é R$5.000, sendo comigo, sendo com a outra pessoa. E o preço do meu serviço para organizar dentro desse meu espaço é tanto. E eu mantenho esse preço se você decidir alugar um outro espaço que não é meu, eu presto serviço de organização para você lá, pelo mesmo preço que eu prestaria. Então, quando isso acontecia, na minha visão, segregaria. Que é a locação, que é a prestação de serviço. Quando isso não acontece, aí para mim era um conjunto indissociável, que incluiria dentro da base de cálculo desse sim o valor, ainda que destacado e contrato, nome Yuris, aí para mim pouco importava. Haveria essa possibilidade, a empresa prestaria esse serviço de organização em outro local, pelo mesmo preço que ela prestaria no espaço dela, e ela alocaria esse espaço para o cliente, pelo mesmo preço, tendo o cliente contratado a organização de eventos com essa empresa ou com outra. O meu entendimento é de que seria. Perguntando para outros auditores, cada um tem uma opinião, não é algo pacífico, digamos assim, entre nem outros municípios, mas eu tinha esse entendimento, no caso concreto pela análise. Ou havia sim uma venda casada, alugo do meu espaço e minha organização de eventos. Eu não te loco só o espaço por esse preço, eu não presto esse serviço de evento em outro local alugado, se esse for o caso. Esse para mim sempre foi o limite de prestação de serviço. E o preço do aluguel ele varia de pessoas, nesse caso variável, mas no contrato está especificado. Valor de aluguel, valor da tá tudo especificado. Sim, mas o valor é individualizado. O valor do aluguel ele não era um valor fixo. Sim, era. Foi ajudado uma planilha, justamente uma planilha manual que o valor do aluguel, por exemplo, era R$900 e vários eventos. E depois passou para R$1.000 para vários eventos. Mas havia, não era, a empresa não destacava isso, ela não alocava o espaço pelo mesmo valor. E para mim isso não ficou claro nos autos. Mas a questão é que, por exemplo assim, houve festas, aconteceram festas que ela só alocou o espaço porque ela tem brinquedo, entendeu? Então ela alocou o espaço porque lá teria o brinquedo, entendeu? Então assim, aí aquele foi o aluguel. E a pessoa, ela tem isso, ela vai contratar ela hoje, ela se não te aloca, tu traz a lembrancinha, tu traz a bebida, tu pode levar um cooler com a bebida, eles não vendem a bebida lá. Esse é importante. Havia esse momento de alugar o espaço sem prestar serviço nenhum. Sim, porque está individualizado. Mas sem prestar serviço nenhum, só o ambiente. Só o ambiente. E pode levar tua comida. Pode, nesses casos que houve essa situação, isso foi discutido no auto, nesse auto, e essa alocação pura, em que não houve nenhuma prestação de serviço, foi tributado pelo ICER? Ou foi excluído? Não, foi tributado. Mas a lembrancinha considerou, mas a bebida que ela forneceu. Não, mas a pergunta é sobre só a alocação. Isso está destacado na planilha, o da alocação pura. Sem prestação de serviço. É o mesmo contrato e está especificado no contrato. Valor de aluguel, 900. Valor dos doces. Que aí houve uma intervenção, a própria empresa que falou, eu contrato para vocês a lembrancinha. Isso. Eu não posso afirmar que era reiterado só ao Não, mas é importante, até para fins de equacionar, às vezes, ou ajustar o lançamento. Se
Se a gente tiver esses contratos de locação, aí me parece que a tua tese que tu sustentou de que essa locação estaria fora, aí eu votaria a teu favor. Mas a gente tem que ter isso claro, né? E me parece que até um conselho, até um relator concordando aqui. Contrato de locação pura. Mesmo Não, contrato locação pura não, locação pura não. que havia, digamos, locação pura, a própria empresa intermediava a contratação de quem ia fornecer a lembrancinha. Então, sairíamos aqui de uma apresentação, um serviço de organização de evento para um serviço de intermediação de contratação de terceiros para fazer o seu evento. Para mim, em nenhum momento eu encontrei um contrato, só locação e um contrato paralelo de intermediação para contratação de empresas para prestar o evento lá dentro. Então, esse é o ponto. Aí, de repente, não sei se os conselheiros quiserem, obviamente, todo o direito de pedir vista e reanalisar, mas eu não encontrei, a não ser esse ponto que o doutor colocou em relação à sonegação, qualquer outro argumento que seria capaz de, inclusive, modificar o meu próprio voto, até a conclusão aqui do julgamento eu poderia votar a favor da divergência. No mérito, a minha dúvida era se a gente conseguia identificar contratos puros de locação. Nesse ponto, aí eu ia tentar trazer esse debate aqui, mas se não tem, Rogério, a gente vai ficar com dificuldade, porque aí sim, aí há uma prestação de serviço. E aí o preço todo compõe a base de cálculo. Eu no passado eu já fiz locação e eu loquei só os passos. Eu levo minhas garçonetes para trabalhar o meu doce, meu salgado, minha lembrancinha, eu faço. Quero só o teu espaço porque tem os brinquedos colocados. Eu quero ter estrutura coberta aqui com estacionamento, Houve essa prestação de serviço, um contrato separado. Até porque não justifica, mas quando vem para falar de MEI, o MEI não precisa de contador, o MEI não precisa de advogado, o MEI não precisa de nada, e eles acabam cometendo os erros, entendeu? Porque a própria lei diz que ele não precisa ter essa função. Então, assim, aí ele vai lá e se confunde patrimonial. Nós somos aqui adultos, todos somos conscientes, assim, cara, vai montar, você sabe, por limite é 81, todo mundo sabe. Mas, levando em consideração que a legislação permite ele não contratar os profissionais adequados, eles acabam incorrendo no erro, né? Então, se puder manter, então, a redução da multa, pelo menos já é aí seria uma composição de votos. Os conselheiros estão prontos para colher o voto? Eu vou. Quando eu olhei o processo, a decisão de primeira instância ali, também a discrepância de valor me chamou bastante atenção. No primeiro momento eu achei muito bom. Mas agora ouvindo o Dr. Moisés e ouvindo o senhor também, eu acho que pode ter de fato havido um erro, né? Da sua pequena discrepância que há entre os 89 mil. Não é de 81, não é de 1 milhão. Na média, né? Na média. Não é tão gigante, 80 mil. É que falando em 1 milhão, o cara faturou, meia ali, 1 milhão. Mas é no período todo fiscalizado. Se ela tivesse feito as declarações acompanhadas por um profissional habilitado, ela teria deduzido isso lá no MEI, que ela poderia deduzir isso no MEI, lá no faturamento, menos as despesas, porque tem lá essa colocação. Só que eles não fazem. Então, assim, ir lá retificar agora para justificar não faria sentido, né? Então, o conselheiro relacionamento, desprotamento integral. O conselheiro Moisés, com relação à aplicação da multa, sua ligação, entende que não seria o caso. Eu pergunto, indago a conselheira como ela eu acompanho o Dr. Moisés. acompanha divergência. Também acompanho. Proclamo o resultado por maioria de votos, por unanimidade de votos, por maioria Presidente, para a gente otimizar em prol da economia processual aqui, o correto seria entregar o meu voto
o Dr. Moisés, ele redigiu o voto vencedor, né? Mas como já fizemos em outros casos, eu posso colocar esse destaque do voto dessa divergência no meu próprio voto e continuar assinando esse acordo. Fizemos isso em outro caso. Moisés, pode só redigir a divergência, pode passar por ele, ou você passar Então me passar depois o texto para incluir a argumentação utilizada, eu incluo isso no voto. Vontade, se quiser permanecer nessa sentado na plateia, ou se seus compromissos dessa unidade. Então, só concluindo, a multa foi reduzida de 50 para 15. Eu pergunto aos senhores que estão na plateia se alguns dos senhores representam 137 pessoas ou equilíbrio administrativo uma participação do cliente. Sou eu. 737. O senhor vai apresentação oral? Sim. O senhor teria, aqueles solicitarem isso, aqueles solicitação, mas se pelo senhor um defensor, absoluto da ampla defesa, mesmo que o senhor não tenha, Estava com dificuldade de achar a sala, eu cheguei com o prefeito, nós vamos Como é que é o seu nome? Jackson Lemos. O senhor é proprietário. Posso sentar aqui? Pode sentar aqui? Pode sentar aqui. Julgando então para julgamento, vamos perguntar 529/2005, trata-se de um cancelamento da notificação fiscal. O recorrente é 737, foi explicado, solicitado a relatora Fernanda Rubio. Viu? Eu falava sempre Rubio, peço perdão. Peço então que a conselheira faça a ordem, depois eu passaria a palavra ao senhor. Trata-se de recurso voluntário e recurso pela contribuinte em face da decisão proferida em primeira instância, despacho 11, que deu provimento parcial à sua impugnação contra a notificação fiscal número 15.44069/2025. A decisão de primeira instância afastou a aplicação da multa qualificada de 50%, determinando a incidência da multa ordinária de 15%, os termos do artigo 78 da Lei Complementar Municipal 2007-2018, mas manteve os demais pontos do lançamento fiscal, notadamente a alíquota de 5% para o cálculo do ISS e a aplicação de juros e correção monetária diversos da taxa Selic. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta em síntese erro no cálculo dos conceituais legais, a taxa Selic deve ser o único índice utilizado para a atualização do débito por abranger tanto juros de mora quanto correção monetária, fundamento ser pedido na tese de repercussão geral firmada pelo STF no julgamento do ARE 1557312, tema 1419. Segundo ponto, erro no enquadramento da atividade na alíquota de ISS aplicada, defendendo que a sua atividade principal é de produtora ou coprodutora de eventos, que implica divisão de receitas e riscos com artistas. Tal atividade, segundo alega, enquadra-se no item 12.133 da tabela anexa à Lei Complementar Municipal 287/2018, cuja alíquota é de 3% e não no item 3.032, a alíquota de 5%, como entendeu o fisco. Para comprovar suas alegações, reapresenta documentos como comprovante de pagamento e artistas e materiais de divulgação dos eventos realizados no período fiscalizado, 1º de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2024, que atestam sua condição de produtora. A recorrente reconhece o equívoco da alíquota de 2% que utilizava anteriormente e se dispõe a recolher a diferença com base na alíquota correta de 3%. Intimada a se manifestar, a autoridade fiscal informou que o lançamento foi parcialmente revisto para adequar a decisão de primeira instância e a jurisprudência vinculante do STF, pugnando pelo prosseguimento do feito quanto às demais matérias. Os autos foram concluídos para julgamento. Obrigado. Senhor Jackson, disponibilidade para fazer a suplementação oral sem partes. Nosso gostaria
agradecer a oportunidade dessa explanação. E queria contextualizar, tenho uma produtora de eventos há 21 anos. A gente é da cidade de Tubarão, e há 3 anos a gente ganhou a concessão de teatro Luiz Angeloni. Foi uma concessão pública, onde a gente foi o ganhador dessa concessão. Ela exigia pagamento de aluguel e pagamento de melhorias na estrutura, que a gente vem fazendo. E uma das características que fez com que a gente viesse a participar dessa concessão era o motivo que a gente é produtor de eventos. Então, para nós era muito favorável a gente poder fazer um evento aqui, também fazer na cidade de Tubarão ou em outras cidades que a gente tem. Acaba sendo um complemento para as nossas atividades. Que a gente faz eventos em Laguna, Tubarão, Criciúma, Balneário Rincão e Sara, na verdade. Então é um complemento para as nossas atividades de produção de eventos. Quando a gente ganhou a concessão do teatro, estava bem deteriorado. As pessoas já não estavam, os produtores eles não estavam acreditando muito no teatro. Então a gente teve no primeiro momento um grande desafio, que era a falta de procura dos produtores de locação. Então a gente teve que, no primeiro momento, partir para a produção. Então era correr o risco de toda a produção, trazer os artistas para o negócio, para poder entregar o produto, entregar o evento da melhor forma possível, para poder reerguer o teatro. Esse foi a estratégia. Então, nesse momento, o que a gente fez? A gente assumiu toda a produção do evento, todos os eventos de bilheteria a gente assumiu a produção e todo o faturamento que a gente efetuava, tirava da venda dos ingressos, que isso está comprovado no processo, a gente tirava uma nota de prestação de serviço, de venda de ingressos, que era a nossa atividade. E como o imóvel era nosso, não faz sentido eu pagar aluguel para mim mesmo. Então eu estava fazendo a produção, o espaço era próprio, porque eu pago aluguel para a prefeitura e depois tudo que acontece lá dentro, eu posso fazer, eu só vou pagar o serviço. Eu tirava a nota de prestação de serviço. E aí ocorreu um erro, que depois foi corrigido, que existe na lei aqui em Criciúma, quando o evento, o artista produzindo, a nota fiscal do artista é 2%. E quando é a produtora produzindo, é 3%. E aí a nossa contabilidade ela errou, nas 3, 4 notas, não foi muito. A gente tirou com 2 e depois posterior foi corrigido para 3, que é o correto, 3%. O que essa fiscalização, o fiscal argumentou, é que todo o nosso faturamento deveria ser em 5%. Só que se vocês observarem nos valores da nota, tem uma discrepância muito grande de valor. Tem notas de 10 mil, tem nota de 20, tem nota de 30, tem nota de 40, tem nota de 80, tem nota de 50, tem nota de 160, Não faz sentido eu alugar um teatro com essas variações todas de teatro. Teria que ser um valor fixo. Então só isso já comprova que na verdade é uma prestação de serviço de produção de evento 3%. Basicamente. E por ser um evento onde eu estou fazendo a produção, não faz sentido eu pagar aluguel para mim mesmo. Não estou alugando para terceiro. O fiscal foi retirado da produtora e foi pago todos os tributos. Então por isso que essa variação não é cabível. E o que acontece hoje em dia? Depois dessa fiscalização, a gente atualizou e tal. Hoje nós vivemos um teatro, existem hoje produtores que nos procuram para alugar o teatro. E hoje já está sendo feito destacado o que é locação e o que é prestação de serviço. Mas nesse segundo momento, primeiro momento, o teatro estava com uma situação complicada, eu tive que tomar frente e fazer as funções. Então por isso que teve essa discrepância. Mas o que a nossa defesa está tentando demonstrar é que nós somos uma produtora de eventos. Neste momento, com uma concessão do teatro, que é um teatro público municipal, que está administrando, mas a gente é o produtor. Então a gente tem essa especialidade de fazer os eventos. E aí eu comprovo aí, enviando
que os artistas, como é que a gente faz uma produção? Eu consigo chamar os artistas para ser sócios e alguém, uma empresa tem que fazer todos os pagamentos. No caso sou eu que fazia. Então o artista acaba sendo sócio, mas eu me responsabilizo que eu vou dar o hotel, que eu vou dar a passagem aérea, que eu vou dar a alimentação, que eu vou dar todos os custos à mídia, vou deixar pronto para ele fazer o evento. Quando o produtor não tem isso na cidade, não, produtor de outra cidade, ele fica com mais receio de vir, porque não conhece, se o teatro tem uma boa reputação, se vai atrair público, se vai à mídia e tal. Hoje já está mais fácil para eles, porque já tem história, Por isso que nesse momento, no início do nosso processo, foi fundamental essa atitude, entendeu? É isso. Mas tudo que aconteceu no teatro, 100% retirado nota. Não teve uma vírgula que não foi tirado nota. Teve um evento aqui, concluiu que não teve um evento sem nota. Então, todos eles, tudo que aconteceu lá teve nota. E teve algumas notas que não foram notas de ingresso, que aí foram notas de locação e estádios. Teve lotas de locação também. É isso. Eu fiquei com uma dúvida sobre emitir uma nota fiscal para cada evento, o total da bilheteria. Que é a venda de ingresso. Somente a locação. Somente uma nota fiscal de serviço, Não, aí era locação. Mas aí não tinha nota fiscal de serviço. Em alguns casos, algumas empresas solicitam. A locação é recibo, fiscal, mas algumas pedem para que possa emitir uma nota, PJ para PJ, preciso emitir a nota, ele não está aceitando recibo. Aí aqui na arrecadação, admite-se a emissão de nota avulsa com esse base de cálculo zero. É um rito, eu também entendo, mas não se pode, porque a locação que não é serviço. Perfeito. Mas já houve casos assim, uma nota de circulação de mercadoria, não faria menor sentido. Perfeito. Bem, obrigado. Eu peço que o senhor se eu maneira dúvida, haverá, o senhor já nos ajuda, devolvo então a palavra, passar da aplicação da taxa Selic. Nesse ponto, razão assiste a recorrente. A discussão sobre os índices de correção monetária, juros de mora, débitos envolvendo a fazenda pública foi definitivamente pacificada pelo STF. O julgamento do recurso extraordinário no agravo 1557 de 312 de São Paulo, publicado em 9 de 2025, sobre o rito de repercussão geral, tema 1419. A Corte Suprema afirmou a seguinte tese: a taxa Selic, prevista no artigo 3º da Emenda Constitucional 103 de 2021, é aplicável para atualização de valores em qualquer discussão, condenação da fazenda pública, inclusive na cobrança judicial de créditos tributários. A força vinculante da decisão do STF abrange também a esfera administrativa por diversas razões. Primeiramente, a tese é clara ao utilizar a expressão qualquer discussão que inequivocadamente inclui o contencioso administrativo fiscal, que é por definição uma discussão formal sobre a relação jurídico-tributária. Ademais, a própria norma que deu origem ao debate, o artigo 3º da Emenda Constitucional 113, estabelece a aplicação da Selic nas discussões que envolvam a fazenda pública, independentemente de sua natureza, não fazendo qualquer distinção entre as esferas administrativa e judicial. Por fim, o uso do termo inclusive ao final da tese, na cobrança judicial, serve para exemplificar uma das hipóteses de aplicação, e não para restringir o alcance da norma. Se a intenção fosse limitar a via judicial, a redação seria somente ou exclusivamente. Portanto, a aplicação do tema 1419 é um dever de toda a administração pública em observância aos princípios da legalidade, isonomia, eficiência e segurança jurídica, evitando-se a postergação de uma solução que seria inevitavelmente imposta em eventual litígio judicial. Corrobora essa conclusão a própria manifestação da Fazenda, despacho 18, que reconhece a necessidade de adequação ao lançamento de jurisprudência vinculante, tornando a matéria incontroversa nos autos. Dessa forma, a decisão de primeira instância deve ser reformada para determinar que a atualização do crédito tributário em questão seja realizada a partir da data da vigência da Emenda Constitucional 103 de 2021, exclusivamente pela taxa Selic, que já engloba juros de mora e correção monetária.
do enquadramento da atividade da alíquota do ISS. O cerne da questão é probatório. Cabe ao contribuinte ou pleitear um enquadramento tributário mais benéfico do que aquele determinado pela autoridade fiscal, o ônus de comprovar de forma inequívoca que os fatos se amoldam à hipótese legal pretendida. A presunção de legitimidade do ato administrativo de lançamento só pode ser afastada mediante prova robusta, em contrário, não ocorreu no presente caso. Pelo contrário, a análise atenta aos autos revela um comportamento contraditório e a ausência de provas essenciais por parte da recorrente terminam por completa a sua tese. Conforme consta do processo, a própria recorrente, em um primeiro momento, ao responder o ofício 1593/2025, confessou que não atuou como produtora na maioria dos eventos fiscalizados, afirmando ter apenas cedido espaço físico, indicando que somente 4 eventos foram de sua produção direta. Essa declaração inicial prestada à autoridade fiscal possui imenso valor probatório e contradiz frontalmente a alegação recursal de que a sua atividade principal seria de produção. Posteriormente, em resposta ao ofício 1692 de 2025, a recorrente apresentou informações ainda mais graves. Admitiu que para os casos que não eram de produção própria, a parcela referente à locação de teatro era tratada separadamente por meio de simples recibo, sem emissão de nota fiscal e, consequentemente, sem o devido recolhimento do ISS. Tal prática configura uma artificial segregação de receitas com claro intuito de suprimir ou reduzir o imposto devido, tratando como locação de bem imóvel o que na verdade integra o preço do serviço tributável de cessão de espaço para a realização de eventos. Ademais, a recorrente alega a existência de contratos verbais, mas não apresentou um único contrato formalizado que pudesse comprovar a alegada relação de coprodução e partilha de riscos com os artistas, seria característica definidora para o enquadramento do item 12.133. A prova da natureza de um serviço complexo, como a produção de eventos, não pode se basear em meras alegações em material publicitário genérico, especialmente quando as próprias declarações da empresa, no curso de fiscalização, apontam em sentido contrário. Corrobora a fragilidade das alegações da recorrente a própria postura da Fazenda Pública em sua réplica, no despacho 18, ao concordar apenas com a revisão dos consectáveis legais, a aplicação da CELIC, e requerer o prosseguimento do feito quanto às demais matérias de mérito. A autoridade demonstra que, mesmo após a argumentação recursal, permanece convicta da correção do enquadramento da alíquota, considerando insuficientes as provas e os argumentos apresentados pela contribuinte. Desta forma, diante da confissão inicial da contribuinte, da ausência de provas documentais, contratos que sustentem a tese recursal e das evidências de segregação indevida de receitas, não há como colher o pedido de reenquadramento. A atividade preponderante e a forma como foi operacionalizada no período fiscalizado se amoldam para todos os efeitos ao item 3.032 da tabela anexa à Lei Complementar 287, sendo correta a aplicação da alíquota de 5%. Ante o exposto, voto pelo conhecimento do recurso voluntário e no mérito do recurso parcial provimento para aplicação exclusiva da taxa Selic a partir dos respectivos vencimentos, em conformidade com o tema 1419 da STF, mantendo-se o enquadramento da atividade do item 3.32 da tabela anexa à Lei Complementar 287 e a correspondente alíquota de 5%. Obrigado, conselheira Fernanda. Considero então o voto pelo conhecimento, considero então o mérito pelo provimento, parcial no mérito pelo considerar a partir da vigência da tema da 1419 do STF, a aplicação da CELIC, a multa e a correção da multa e a correção da matéria para discussão. Na verdade, assim, no voto da conselheira Fernanda, ela fala uma coisa que eu já tinha também observado, na verdade, o processo está mal instruído e as provas são, eu acho que se a defesa do processo fala do proprietário da empresa, ela muda a situação, até porque eu cheguei a pegar o anexo da fiscalização e aquela fala dele me chamou a atenção. Eu tenho aqui, show de stand-up. Afonso Padilha, R$163 mil. Me parece que 163 mil para a cessão do espaço para a realização do evento. Eu tenho aqui 72 mil, tributa Michael Jackson, 94 mil, tributo Bee Gees. Tem outros pequenininhos, tem aqui 6.700, Patrulha Canina. Os valores são 72 mil, 50 mil, 94 mil, 94 mil. Esses valores seriam o quê?
Isso, valor do serviço. Valor do serviço. Valor do serviço. 189 mil. 3 sessões de 189 mil. Stand-up Renato Albani. Stand-up Renato Albani. E aí naquelas, nos casos, me parece que assim, acho que tem duas situações aqui. Parece que assim, acho que tem duas situações aqui. A produção pura e a produção como a coprodução. Pelo que estou entendendo, esse pessoal tem um produtor, esse pessoal faz a peça, coordena tudo. Faz a peça, só que ele não corre o Brasil inteiro fazendo as apresentações. Ele contrata uma outra produtora para cuidar localizadamente. Porque naqueles eventos que aparece aqui, que a recorrente atuou, por exemplo, em outros espaços, na EME, nesses aqui foi acatada a tributação 3%. Por quê? Porque efetivamente ela foi fazer a produtividade dessa mesma, a mesma coisa que ela faz do espaço dela, ela foi fazer lá na EME, mas como está fora do espaço dela, foi reconhecido os 3% aqui. Por quê? Porque ela estava atuando puramente como produtora sem o espaço dela. Então, me parece que pela variação de valores aqui, não me parece que seja uma pura exploração. Como ele falou na fala dele, é uma coparticipação no evento. Eu não sei se esse valor aqui é dividido a bilheteria, não sei se esse valor aqui é dividido a bilheteria, não sei como é que funciona. Eu faço a produção para eles, eu tenho que pagar tudo o que a gente vende de ingresso, que é o ISS. E depois eu faço a participação de cada sócio. Aí cada sócio, sobrou tanto, sobrou 10 mil, sobrou tanto, 5 mil para um sócio, 5 mil para o outro. E a distribuição de dividendos, uma aberta, uma sociedade com conta de participação, como é que se dá? Como a gente fez os comprovantes de pagamento para os artistas. Aí lá está o pagamento que a gente fez para eles. Se eles deixaram de pagar a parte deles, é uma outra questão. A nossa parte a gente fez. Isso aqui é total da rede. Tudo foi pago. Todo esse valor que foi pago. Foi a minha empresa que pagou o ISS. Foi a minha empresa que pagou o ISS. Aí eles têm que emitir uma nota contra ele, para tem que ver o valor que eles não viram sócios de direito. Eles são sócios de fato é coprodução. Só que só um pode pagar, né? Só um pode pagar o tributo da venda do ingresso. Só eu posso pagar o tributo da venda do ingresso. Aí eu pago esse tributo. Talvez eu posso afirmar com certeza, mas seria uma operação em conta alheia, né? Que nem uma lotérica, ela não paga, todo o recurso cai no caixa da lotérica, ela não paga de imposto, porque grande parte é pagamento de compra, chega a pagar um pagamento de luz na lotérica, ela recebe na conta dela, daquela fatura de luz, ela repassa aquela fatura de 99% disso, eventualmente, e recebe uma pequena comissão, sobre essa base que incide o ISS, Eu confesso que eu estou ainda confuso. Antes de eu ganhar a concessão do teatro, antes de eu ganhar a concessão do teatro, eu fazia eventos lá. E aí a gente tinha que vir aqui na prefeitura, antes do evento acontecer, e fazer uma projeção de venda. E aí vinha uma guia para pagar. Seria um ISS estimado, né? Aquilo também não gosta. De repente caberia pedido de vista nesse caso eu não sei se um pedido de vista ou se baixar em diligência vista ou se é suficiente para essa realidade que o Jackson traz para essa realidade. Talvez um pedido de diligência para nos dar subsídio para a gente aplicar o direito material, que é a verdade material, o direito material, esse é o nosso objetivo sempre, esse é o nosso objetivo. Realmente foi muito ponto. Até não concordo com a Selic, eu acho que é um indexador. A gente já viu o caso de Selic, o juro real está negativo, né? 4 a Selic a 3 uma vez na vida, mas acontece. E aí você não recompõe o poder aquisitivo da moeda pela Selic, e aí você não vincular um federal, Copom votando, não recompõe. Mas enfim, não recompõe o poder aquisitivo da moeda. É de cima para baixo, só que também, em grau recursal, eles vieram e juntaram mais documentos. Esse seria o caso, né? Já foi acrescentado mais documento e mesmo assim foi acrescentado mais documento e mesmo assim não foi possível identificar pela autoridade fiscal. Não sei se teria algum outro documento diverso além do que já foi. Eu acho que o maior documento que maior prova é esse que foi levantado, acabou de levantar, é a diferença de valor. Se fosse um valor fixo, por exemplo,
Se fosse um valor fixo, por exemplo, eu como gestora do teatro, o que me impediria de ter feito um contrato dizendo que a alocação era feito um contrato, dizendo que a alocação era assim, faria todos os eventos com alocação de 5 mil, faria todos os eventos, pagaria uma alocação de 163 mil, pagaria uma alocação de 163 mil. Se é só o contrato de locação, como é que se daria esse evento? Se é só o contrato de locação, como é que se daria essa? Sim, mas eu botaria lá 5 mil, o restante de hotel, eu botaria lá 5 mil, o restante de hotel. Eu fiz, mas a prefeitura faz aqui, mas ele faz, qualquer um vem aqui e consegue fazer qualquer um vem aqui e consegue fazer. Então eu poderia ter feito assim, mas não, eu fiz a forma, eu poderia ter mais transparente possível, vai lá, pega os trafos de venda. Na verdade, acho que ele seria responsável, na verdade, acho que ele seria responsável do tributário para estar, acho que ele teria que fazer a retenção, ele teria que fazer a retenção. Não, quando era a prefeitura era assim, quando era a prefeitura era assim. Concessionário é só com deponário, concessionário é só com Eu estou tentando achar qual é o item que acho que é de 3%. E é de É o 12,13 quilos. É o 12,13 quilos. produção mediante É que ele fez a sustentação, mas pedisse um memorial. As alegações finais, ele no memorial, as alegações finais, ele no memorial, que ele assinou o documento. Acho que pode ser. Teria que ser, talvez não pelo senhor, não pela relatora que já colocou o senhor. De como se fosse um voto. Como pedido de vista? Pede memorial, pede isso. Abriria a possibilidade de uma. Porque isso aqui já está juntado, né? Sim, Essa diferença de valores está juntado, né? Eu queria lá argumentações nossas. Eu queria lá argumentações dizendo, pedindo para observar a diferença de valor. Que gostaria eu que eu pudesse cobrar esse valor de aluguel. A discussão nossa aqui é a aplicação do item. Seria exploração do salão ou produção. Exploração do espaço seria 5%, produção do espaço seria 5%. A questão da locação pura, essa está resolvida. Você não está tentando cobrar, porque já não está tentando descobrar. Já não é o que vocês estão cobrando, só estão cobrando que todas as minhas produções não são produções, são locações. E aí essa variação de preço é que exploração. Inclusive essa base aqui é o total da receita oferida do espetáculo. A própria base não está correta. A própria base, essa não é a receita oferida por ele. Essa aqui está somada à receita do artista, do produtor de todo mundo. Esse é o ponto. Produtor de todo mundo. Se considerarmos a exploração de espaço, a receita total seria faria basicamente como se ele estivesse explorando, contratando um artista, ou colocando um artista ali dentro, seria parte do custo do serviço. Seria parte do custo do serviço estar ali. Eu entendo assim. Esse artista estar ali. Tem um bar, eu quero que pessoas vão consumo no meu bar, eu contrato um consumo no meu bar, eu contrato ir lá tocar o violão e atrair pessoas. Ele tem um espaço. E ele ganha dinheiro com bilheteria desse espaço, nada mais natural que ele contrate espaço, nada mais natural para ir lá apresentar e atrair público para aquele espaço. Ele ganha dinheiro em cima da venda de bilhete. Agora não, eu estou dividindo uma produção com um artista. Você vem, eu te dou o espaço, você dá o seu seu talento e nós rachamos esse talento e nós rachamos essa operação. Aí é uma outra operação. Mas ele racha, mas a receita toda ele tributa por ele. Perfeito, mas como produção ou como organização de eventos? Como produção. Organização de eventos. E é isso que entende aqui? Ou uma organização do evento? Ele de fato ele é produtor? Onde é que está o outro fora? O outro que eu não entendi. É que o outro. Essa integral, me parece que não existe a necessidade disso ser exploração de espaço. Exploração o quê? Não tem como ele cobrar pela exploração, não tem como cobrar pela experiência. Exato. É uma discussão similar que a gente teve no processo anterior, em que o cara segregava. Ele dizia que segregava o aluguel, mas aí nós estamos tributando tudo como uma prestação de serviço. Aqui o que ele está dizendo é o seguinte, olha, tudo é uma prestação de serviço. Qual o serviço? De produção. Então é 13. E a gente está querendo dizer, não, mas era cessão de espaço. A gente está, não, mas era cessão de espaço. A gente está no processo anterior, do processo anterior aqui.
exploração de espaço, e vamos pegar o Padilha, 160 mil. Ele vai, o Padilha vai cobrar a bilheteria dele lá, vai ter o serviço dele, que espetáculo que seria 2%, que espetáculo que seria 2% do artista. Mas dentro disso teria, sei lá, uma doação dentro do teatro vai ser 50 mil. Teatro vai ser 50 mil. Bom, aí já não seria o caso, porque já não teria. E a gente está ainda no mérito do próprio contrato de concessão do próprio espaço, né? É o que está lá dentro. Quando tem um contrato de concessão de espaço público, tem alguns mandamentos. O concessionário pode fazer ali dentro. Atuar ali dentro como coprodutor, ou ele obrigatoriamente tem que utilizar para a organização de eventos. Aí a gente não está nem visitando o contrato, tudo isso deriva de um contrato de concessão do espaço público. Permite até sua locação, produção, Uma dúvida, Jackson, que tu disse que no início vocês tiveram que fazer a produção. No início vocês tiveram que fazer a produção total. E nesse início foi esse processo isso. E nesse início foi esses 2 anos que é o que é esse aqui, né? Que é esse aqui, né? Que é esse aqui, né? E esse aqui tu fez a produção integral. E esse aqui fiz a produção integral e paguei os 3%. Porque eu tinha que forçar as pessoas a usar o teatro. Eram espetáculos, até teve um número grande de espetáculos, porque justamente incentivava financiando isso, tá entendendo? Alguns desses deu prejuízo, inclusive. Pelos valores aí vocês podem observar. Pegar um exemplo, o Padilha viesse aqui hoje, nessa situação nossa, se o senhor alocasse um espaço para ele, teatro para o senhor logo lá por 20 mil reais. Vamos supor que o senhor vai emitir um recibo, Aí sobre a bilheteria desse espetáculo, como é que se dá? Aí ele teria que vir aqui na prefeitura, pagar, fazer o presumido ali deles. Hoje esses artistas que estão grandes assim, eu faço a produção porque são rentáveis. Hoje quando eu faço uma locação, existe muita coisa que acontece, que é terceiro. Aí o que eu faço? Eu tiro uma nota fiscal de locação. E uma outra, o que vendeu na bilheteria eu vou e recolho para ele com o nome dele, não no meu nome. A bilheteria vendeu 50 mil. Tem que pagar 3% de ISS aqui desses 50 mil. Desconto do valor que ele tem para receber. Eu faço uma retenção para ele, cobra minha parte. Vários casos desses que eu posso apresentar para vocês. Tem 2 casos. Nesses daí foram produções nossas. Pode ser. Merece o fundamento. Merece o O que eu posso fazer para esclarecer? Se eu trazer onde eu comprovo pagamento, produções, pagamento de aluguéis e retenção de ISS, em nome do artista, e se eu apresentar as notas de locação simples, que foram dentro desse mesmo período, teve locações simples, locações para entidades, eventos sem venda de ingresso. Isso ajuda a esclarecer o processo? Vai depender da análise do conselheiro que pediu vista, né? Nesse momento a gente está encaminhando pela vista, mas eu não sei se ele ou a gente abre uma diligência já, baixar a diligência e não sair já, baixar a relatoria como o Fernando disse, mais à vontade, mais confortável, mais confortável. Eu tô entrando de férias agora, né? Estamos com uma demanda, vai ser pesado, discussão de demanda desse processado, mais de 10 empresas. Eu não sei o número, mas mais de 10 empresas. Esse processo, esse assunto realmente é um processo complexo e controverso. Como controverso, diversas empresas desse segmento, acho que inclusive é Germano Rio, Rodrigues, Raine Masteral, tudo isso já foi desmado. E eu mudei também o sobrestamento fiscalizatório, que além de oferecer da Conselho, que além de leituras
quantos diretores da Receita disse, olha, não vamos dar continuidade no procedimento, não vamos dar continuidade no procedimento para esperar o entendimento do Conselho, esperar o entendimento do Conselho. Então tem muito processo parado. Então se houvesse essas paradas e nós fazemos, se houvesse este ano, a senhora pega férias este ano? Eu entro agora segunda de férias. Não, até o dia 15. Só que depois a gente trabalha uma semana, eu já tenho recesso. Calma esse assunto, calma esse assunto. O caso que julgamos anteriormente, ele tem relação, mas como era muito claro, a locação, 15 de dezembro o senhor já está aqui. 15 de dezembro o senhor já está aqui. Aceitariam colocar uma extraordinária, aceitariam colocar uma só final de janeiro. Eu não consigo pegar a vista e trazer, pegar a vista e trazer. Eu não. Ô Luiz, mas esses outros casos, cada um tem a sua peculiaridade também. Justamente isso. Isso que eu disse, a gente estimar todos para virar 10 segundos para processo. Eu sei que a doutora Patrícia andou julgando alguém pedindo a Patrícia. Se eu puder contribuir, meu caso é um pouco diferente. Eu acompanho o pessoal da AM, do Germano Rio, a AM e o Germano Rio, eles de fato colocam os espaços. Eles de fato, empresas de terceiros fazem a produção dos eventos. É uma produção muito simples. Quando fala em show, tanto é que na demonstração existem eventos nossos que faz na AM. Mas também existe a produção. Aí também existe a peculiaridade que aqui conversamos ali quando lá, que a atividade mesmo, quando lá, aquela atividade mesmo. Produzindo prova. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, viu? A ideia vai ser Para a gente ter espaço, se eu puder trazer um memorial, e já abre ali protocolo, e já chega protocolo, junto com o processo, junto com o processo. São 6 ações, são 6 ações de sanções. Aquele relatório aparece bem mais. De qualquer forma. Então, último processo do dia, recurso voluntário 304. Tem uma imunidade constitucional, integralização de capital constitucional, a recorrência e equilíbrio entradas, conselheiro relator, conselheiro relator. Nós não tivemos pedidos, processo, por essa razão, doutor Ezequiel, peço que o senhor faça a leitura do relatório, já na sequência, já continua na manifestação do senhor. Ok. Trata-se de recurso interposto por equilíbrio, administração e participação de bem limitada no âmbito do processo administrativo 703/1168, por meio do qual a recorrente busca o reconhecimento da unidade de TBI incidente sobre imóvel de matrícula 147/170, integralizado com um aporte de capital à pessoa jurídica. O contribuinte apresentou requerimento ao município de Criciúma, afirmando que a operação realizada se enquadra na hipótese de unidade prevista no artigo 156, parágrafo 2, inciso 1 da Constituição Federal, por se tratar de transmissão de bem imóvel destinada à composição do capital social. Em análise preliminar, a Secretaria Municipal da Fazenda deferiu parcialmente o pedido, reconhecendo a não incidência do imposto, mas impondo a cobrança do ITBI sobre a diferença apurada entre o valor venal do imóvel, obtido por avaliação municipal, e o valor declarado pelos sócios, constantes das respectivas declarações de imposto de renda, com fundamento no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no tema 796, segundo o qual o ente municipal poderia exigir o imposto sobre o valor dos bens que excedesse o limite do capital efetivamente integralizado. Paralelamente, o fisco municipal sustentou que a unidade teria natureza condicionada, impondo-se a verificação da efetividade preponderante da empresa, nos termos do artigo 37 para o primeiro e segundo CTN e 219 parágrafo 1º a 3º da Lei Complementar 287 da Lei Complementar 287 Municipal. Assim, considerou necessária a análise de eventual
preponderância da análise de compra, venda e locação de cessão de imóveis para fim de fruição da imunidade. Inconformada, a recorrente apresentou informação administrativa, argumentando que o tema 796 do STF não se aplicaria ao seu caso e buscando afastar a necessidade de atividade preponderante de se tratar de integralização de capital, hipótese constitucional autônoma de imunidade. No julgamento singular, este limitou-se a analisar a questão da imunidade condicionada, por entender que a impugnação teria atacado apenas esse ponto, sem avançar na questão da exigência sobre a parcela excedente do valor capital social integralizado. A autoridade julgadora, conseguindo que o tema 796 limitou-se a afirmar que a entidade não alcança o valor do bem que excede capital integralizado, sem ter analisado diretamente o artigo 37 do CTN, qual permaneceria vigente e apto a exigir a verificação da atividade preponderante. Registrou ainda que as referências do ministro Alexandre de Moraes à preponderância constam apenas da fundamentação do julgado, não possuem defeito vinculante, e que recentes decisões do STF reforçariam a distinção entre o tema 796 e a exigência da atividade preponderante como requisito. Desta decisão, contribuinte interpôs o presente recurso administrativo, alegando inicialmente que jamais anuiu expresso ou tacitamente a cobrança do imposto, requerendo desde a origem o reconhecimento integral da imunidade previsto no artigo 56, parágrafo 2, inciso 1. Sustenta que a decisão singular teria desconsiderado a jurisprudência atualizada do STF, limitando-se à citação de precedentes do STJ e do TJ de Santa Catarina, que não enfrentariam os entendimentos firmados pela Suprema Corte. Destacou especialmente dois recursos, um do ministro Edson Fachin e outro do julgamento, publicado em 6 de 2024, sendo que ambos os precedentes reconhecem a faculdade do contribuinte de integralizar o capital pelo valor constante de sua declaração de bens ou pelo valor do mercado, sem que isso gere incidência de TBI, que a tese do tema 796 não se aplica quando a formação de ágio ou reserva de capital, sendo aplicável às operações em que todo o valor do imóvel é destinado à integralização do capital. Sustenta ainda com base nesse precedente que a imunidade condicional do TBI da integração do capital é plena e incondicionada, sendo condicionada apenas às operações de reorganização societária, incorporação, cisão e extensão, o que não corresponde à situação dos autos. Afirma que a cobrança do TBI pelo município de Criciúma contraria diretamente o artigo 156, parágrafo 2º da Constituição e a orientação do STF nos julgados de 2020 do tema 796. E reafirmado em 2024, que a distinção feita pelo STF entre integralização capital, que é imunidade plena, e operações societárias com atividade preponderante imobiliária e imunidade condicionada. Em conclusão, a recorrente requer o provimento total do recurso administrativo com reconhecimento integral da imunidade tributária do TBI sobre a integralização de imóvel capital social e de forma incondicionada com a anulação do lançamento realizado. O voto. O recurso voluntário tempestivo, por isso deve ser conhecido, passando-se a análise do mérito. A controvérsia posta nos autos concentra-se em duas questões jurídicas principais relativas ao TBI. Letra A. A incidência do imposto sobre eventual valor excedente do capital efetivamente integralizado, que é o tema 796, e a natureza da imunidade nas operações de integração de capital social, especificamente se ela é condicionada ou incondicionada à atividade preponderante do adquirente. Primeiro item, base de cálculo do TBI em face ao tema 796. Por ocasião do julgamento do RE 796, o STF fixou o entendimento que a Constituição Federal imunizou a integração de capital por meio de imóveis, não incidindo o TBI sobre esse bem. Porém, ressaltou que tal imunidade alcançaria tão somente o valor do bem integralizado, de forma que o valor do bem que superar o valor da integralização, teria a tributação do ITBI. Aí eu trago a ementa que todos já conhecem, vou dispensar já conhece, vou dispensar. No caso analisado pelo RE 796, o contribuinte tinha capital social no valor de 24 mil, integralizado com imóveis que totalizavam 802.724, sendo 24 mil integralizados sendo capital social e a diferença no valor de 778.724 como reserva de capital.
como reserva. A conclusão foi de que a imunidade alcança apenas os valores efetivamente integralizados, que seriam os 24 mil, de forma que os valores que superam o valor de capital subscrito, 744.704, não são alcançados pela imunidade. Esse valor excedente, na visão do STF, deveria ser tributado, já que extrapolaria a finalidade da imunidade da imunidade. Referido julgado acabou por criar nova discussão, no sentido de que o mesmo não teria aplicação irrestrita, mas que nesse julgamento o STF teria tratado apenas dos casos em que parte do valor do bem seja utilizado para construir reserva de capital, não sendo aplicável às integralizações realizadas com base no valor do bem constante da declaração de imposto de renda do sócio, mesmo que o valor de mercado seja superior a este valor. E é nesse sentido a tese da recorrente. O tema 796 não se amoldaria ao presente caso, pois aqui, no caso da recorrente, o valor do capital integralizado é o mesmo que o valor atribuído ao bem, não havendo criação de reserva de capital, posição que este relator também mantinha entendimento, pois no caso julgado pelo STF, o próprio contribuinte atribuiu valor ao bem em montante superior ao capital social integralizado. Nas duas decisões do ano 2024 trazidas pela recorrente, o Supremo Tribunal Federal trouxe importantes esclarecimentos sobre a aplicação do princípio constitucional da não incidência do imposto de transição de bens imóveis na integralização do capital social. Na primeira delas, no agravo no especial 148/50/56 de Goiás, de relatoria do ministro Edson Fachin, o STF reconheceu a faculdade de contribuinte integralizar o capital da sociedade pelo valor que constar em sua declaração de renda, de acordo com o disposto no artigo 23 da Lei Federal 9.349/95, sem que a diferença entre esse valor e o valor venal do bem possa servir de base de cálculo do TBI. Já na segunda, RE 144/90, Mato Grosso do Sul, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, tendo em conta a tese da recorrente no sentido que a decisão do tema 796 não se aplica às operações de integralização de capital como pretende os municípios, mas apenas nos casos em que o valor excedente é destinado à formação de reserva. Esses dois julgados que o contribuinte trouxe são da segunda turma. Ocorre que em recente julgado publicado em 30 de outubro de 2025, o contribuinte alegava na imputação do tema 796 aos casos de construção de reserva de capital. A primeira turma do STF realizou, rechaçando tal interpretação, afirmando expressamente que a tese firmada no tema 796 não se limita apenas às hipóteses em que o valor excedente do imóvel constitui uma reserva de capital. Mesmo que não haja a formalização de uma reserva de capital, a incidência do ITBI sobre o valor que excede o capital social permanece. Direito tributário, agravo regimental do recurso tributário, agravo sobre transição de bens imóveis, tributário, integralização de capital social com imóveis, valor excedente ao limite do capital social, tema 7 do limite do capital social, da repercussão geral, agravo interno da repercussão geral, caso em exame. Agravo interno interposto contra a decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário interposto de acordo com o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, que confirmou a incidência de imposto e confirmou a bens imóveis sobre o valor de bem imóvel integralizado que excediu o capital social. O recorrente sustentou violação ao artigo 146, parágrafo 2 da Constituição Federal, bem como ao tema 796 da repercussão geral, argumentando que o precedente qualificado não se aplicaria ao caso concreto por não ter havido formação de reserva. Questão de discussão. A questão de discussão consiste em saber se a imunidade do ITBI prevista no artigo 156 da Constituição Federal, quando da integralização de capital social do imóvel, abrange apenas as hipóteses em que o valor excedente ao capital social forma reserva de capital, ou se incide sobre qualquer valor que exceda o limite do capital social a ser integralizado, independente de sua destinação contábil. Razões de decidir. O entendimento consolidado nessa Suprema Corte, no julgamento do tema 796 da repercussão geral, é que a imunidade tributária do ITBI não alcança o valor dos bens que excederam o limite do capital social a ser integralizado. A tese firmada no tema 796 da repercussão geral não se limita às hipóteses em que o valor excedente constitui reserva de capital, sendo aplicável a todos os casos de integralização de capital, com transferência de imóveis em que o valor dos bens ultrapassa o limite do capital social a ser integralizado, independentemente da destinação contábil desse excedente. Não cabe conferir interpretação extensiva à imunidade do ITBI, de modo a alcançar o excesso entre o valor do imóvel incorporado e o limite do capital social a ser integralizado,
harmonizado, pois a finalidade da norma constitucional é incentivar a livre iniciativa e a capitalização das empresas, e não imunizar bens cuja destinação escapa desse objetivo. A revisão das premissas adotada pelo Tribunal de Origem, que entendeu não haver direito de certo, demandaria o exame e a interpretação legislativa e constitucional aplicável bem comum o reexame dos fatos e das provas que atrás incidente das súmulas 279, e aí traz o número do julgado publicado dia 30 de outubro de 2025. O ministro Flávio Dino foi claro no sentido da aplicação do tema conforme se extrai do seu voto. No tocante à inaplicabilidade do tema 796 da repercussão geral, ao caso em tela, não assiste a razão ao recorrente. Argumentos de que a tese firmada para essa Corte Superior seria aplicada apenas às hipóteses que houvesse reserva de capital formada com os valores que excedessem o capital social. Note-se que o recorrente pretende uma restrição que não foi realizada pela Suprema Corte. Os autos do RE 796-376 traz que a integração desse capital social ocorreu por incorporação de imóveis e o valor excedente constituiu reserva de capital justamente para escapar à tributação do PBI. Nesse contexto, apesar do acordo do RE 796 ter feito referência à Constituição da Reserva, a tese firmada a ele não se limita, ou seja, havendo integralização de capital com a transferência de imóveis, constituindo o valor excedente de reserva de capital ou não, incide o ITBI sobre aquilo que exceder o capital a ser integralizado. Também a alegação da recorrente de que o voto do ministro Alexandre de Moraes, quando o julgamento do Alexandre de Moraes, citado RE teria feito a distinção dos casos em que não há formação de reserva de capital, acabou esta enfraquecida. Haja visto que o próprio ministro acompanhou integralmente o voto do relator no sentido da ampla aplicação do tema. No mesmo sentido, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal negou por unanimidade o agravo interno interposto no RE 1487-168 do Mato Grosso do Sul. Dessa forma, ainda que o citado RE 1510 penda de análise dos embargos declaratórios e se discuta ainda a necessidade de afetação do tema, ou ao menos o enfrentamento dos julgados do ano 2024 já citados pelo recorrente, aqui é porque tem, acho que uma associação lá que está com uma amiga, ela levantou essa questão que não houve enfrentamento desses julgados, são trazidos desses julgados da segunda turma, que teria que ter esse enfrentamento para poder ter essa decisão, ou então afetar o tema, mas independente dessa pendência, que abarcar a sua tese, nesse momento não parece ter esse conselho de condições para adentrar em tema de inconstitucionalidade de norma, sobrepondo decisões do próprio Supremo Tribunal Federal. Por mais que, como já dito, o entendimento desse relator era, até então, no sentido da imunidade integral do bem. Assim revejo minha posição, de forma que entendo que, nesse momento, deva ser seguida a mais recente jurisprudência do STF, no sentido da aplicação do tema 796 ao presente caso, mantendo-se a decisão de primeira instância nesse ponto. Segundo ponto, imunidade sob condição resolutiva. A recorrente defende a imunidade prevista no artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição Federal, aplicável à transmissão de bens destinados à formação de capital social, possui caráter incondicionado, dependente da atividade econômica da empresa. A sua tese é que a ressalva referente à atividade preponderante, que afasta a imunidade em caso de compra e venda, alocação, arrendamento de imóveis, seria aplicável apenas às hipóteses de reorganização societária, incorporação, cisão e extinção, não alcançando as operações de mera integração do capital. Eu trago a transcrição do artigo 156. Em síntese, a Constituição Federal conferiu a imunidade de CBI nas operações de integração do capital social realizadas mediante transferência de bens imóveis, de modo que não há incidência do imposto sobre o valor do bem utilizado para cumprir a parcela subscrita pelo próprio sócio. A exceção ocorre apenas quando a atividade preponderante da pessoa jurídica adquirente constituir na compra e venda de bens imóveis, locação, arrendamento mercantil. Em outra leitura, a correta interpretação do inciso 1 do parágrafo 2º seria que tal aplicação da preponderância ocorreria somente caso de fusão, incorporação, cisão ou extinção da pessoa jurídica, ou seja, a exceção acerca da atividade preponderante imobiliária não atingiria a primeira parte do dispositivo, que diz respeito à integralização de aumento de capital com bens imóveis.
Código Tributário Nacional, em seus artigos 36 e 32 e artigo 37, disciplina matéria em âmbito disciplina matéria em âmbito municipal, a lei complementar 287/18, artigo 219, traz semelhante disposição acerca da não incidência do TBI na incorporação de bens em realização de capital, também detalhando a forma e os períodos de apuração para a fim de verificação da preponderância. A matéria em questão também é objeto do recurso extraordinário 1495/108 de São Paulo, no julgamento no STF. Atualmente com 3 votos, no sentido que a imunidade é incondicionada, albergando a tese contingente, que foi proposto o seguinte tema, tema 1348, alcance da imunidade prevista no inciso 1 parágrafo 2º do artigo 151º da Constituição, para a transferência de bens e direitos em integração de capital social, quando a atividade preponderante da empresa é compra e venda e locação de empresa imóveis. O ministro Edson Fachin, relator do processo, defendeu que a imunidade do imposto sobre transferência de bens imóveis, em caso de integralização de capital social, é absoluta, tratando do artigo 146, parágrafo 2 da Constituição Federal, limita a não incidência do TBI, as operações de reorganização societária, infusão, incorporação, cisão, associação de pessoa jurídica, não englobando mera integralização de capital. Afirmou ainda que a restrição da imunidade relacionada à atividade preponderante matéria prevista em constituições anteriores e repetida no Código Tributário Nacional não foi recepcionada pela Constituição de 1988. Que o objeto da norma constitucional é fornecer a capitalização das empresas e fortalecer a livre iniciativa, removendo barreiras à criação de novas sociedades. Não obstante a existência do referido julgamento em andamento, com grande expectativa de desfecho, o fato é que no âmbito do processo administrativo tributário, algumas cautelas precisam ser tomadas em face da interpretação da legislação com base em precedentes judiciais. Na esfera do CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda, essa questão restou disciplinada pela portaria número 1634 do número 13, que assim dispôs, artigo 99. As decisões de mérito transitadas em julgado proferidas pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na temática de repercussão geral ou nos recursos repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. Parágrafo único. O disposto no capítulo não se aplica nos casos em que houver recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo Superior Tribunal de Justiça na sistemática de recursos repetitivos. Artigo 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do CARF. Contudo, o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos de houver acordo de mérito ainda não transitado julgado, proferido pelo Supremo Tribunal Federal, que declare a norma inconstitucional, ou em caso de matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, que declare a ilegalidade da norma. Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no capítulo não se aplica na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído independentemente de manifestação no âmbito daquele conselho, a observância obrigatória de precedentes judiciais firmado em repercussão geral em recurso repetitivo somente se impõe quando houver decisão definitiva ou quando mesmo pendente de trânsito julgado, já existe acórdão proferido no respectivo processo, hipótese em que é determinado sobrestamento e demais feitos. No caso do exame, ainda que o decreto no caso 9.3, regulamento do processo contencioso do município que Criciúma não contém a previsão expressa semelhante, entendo que a solução da controvérsia depende da conclusão do julgamento do tema 1348 do STF. Tal julgamento encontra-se suspenso com pedido de vista sem publicação de acordo, razão pela qual não compete esse conselho, na esfera administrativa, aplicar interpretação depoente do processo judicial ainda inconcluso. A adoção de entendimento definitivo nessa fase poderia implicar em risco às finanças municipais, ao passo que ao contribuinte permanece segurada a via judicial para discussão do seu direito, além da possibilidade de aplicação do direito vigente quando da verificação futura, quanto à preponderância da atividade, no caso de conclusão pela STF do tema 348 pela imunidade intencionada. Antes disposto, voto pelo conhecimento, disposto do recurso voluntário, mantendo integralmente a decisão de primeira instância, no sentido que a imunidade do TBI alcança apenas o valor do imóvel integralizado no capital social, sendo devido o imposto sobre a diferença entre o valor venal apurado pela avaliação municipal e o valor declarado pelo sócio. Ressalta ainda
que a imunidade aplicável é condicionada à verificação da preponderância da receita no termo do artigo 219 para parágrafo 1º, segundo, inciso 1, 2, parágrafo 3º da Lei Complementar 287 da Lei Complementar 287 de 2018. Como eu vou, Cristina? Como eu vou. O conselheiro relator, então, o conselheiro relator, no mérito do desprendimento integral do desmontamento integral, traga a matéria agora, discussão, traga a matéria, discussão. Diferente do meu voto da última sessão, em que eu tinha até inclusive um voto no município de Camboriú, que dizia realmente que aquela decisão do STF agora isso aqui vai dar pano para manga ainda, porque Essa última de dar agora, e assim, aquelas duas decisões de 2024, são lá da Gilmar Mendes e Edson Fachin. O Gilmar Mendes tinha votado contra a tese do 796. E o Fachin também. E aqui nesses dois julgados aqui nós temos o Dino, que não participou de julgado nenhum, mas o Alexandre Moraes que assumiu a relatoria daquele caso, que o Gilmar Mendes foi vencido, e deixaria margem a outra interpretação, ele votou contra. Ou eles estão votando sem exatamente ter convicção do que eles estão decidindo, porque assim, há entendimento que nesse julgado agora, se é incondicionado ou não, vai acabar refletindo no 796. Então tem que rever algumas premissas. Então, o que eu parei para refletir é o seguinte, que acho que se eles não estão lá se acertando, se eles não têm essa condição aqui, se eu vou julgar contra uma decisão do STF, se nem eles definiram o tema ainda. Então, acho que por precaução, aproveitando a fala do Luiz Fernando naquela outra sessão, acho que a gente segura um pouco, preserva o direito do município, de ter a chance de cobrar, né? E o contribuinte ainda vai ter a oportunidade. Estarmos mantendo uma sequência, né? Nós temos vindo julgando sempre assim, nesse caminho. Então eu vou seguir o voto relator. Eu também na última sessão, o cenário se mostrava confuso do ponto de vista jurisprudencial em relação à aplicação de 796, com manifestações do STF favorável até constituinte, por isso votei, mas realmente esse voto do Flávio Dino muda totalmente o cenário, mostra que o STF não é totalmente adepto a essa nova interpretação do tema 796, que ele está mantendo a interpretação original do tema 796. Então eu também vou filiar ao Sorato para rever meu posicionamento e entender que realmente deve se aplicar realmente tema 796. E aí eu vou dividir o meu voto. Então eu vou acompanhar o relator no tema 796. E com relação à imunidade incondicionada, eu não tenho o voto pronto ainda. É algo que eu quero conversar com vocês. Não sei se é o caso, de a gente sobresstar o processo, tendo em vista que o STF já iniciou o julgamento da imunidade incondicionada, né? Com 3 votos favoráveis aos contribuintes. O Sorato, a gente não tem condição de votar a favor do contribuinte nessa hipótese, mas também votar contrário. Talvez não poderia expor a Fazenda Pública, por uma diferença de meses, há uma contingência, caso venha a ser favorável até aos contribuintes da STF, então eu não sei se fosse. Seria o caso para sobresstar esse processo, enquanto a questão da imunidade incondicionada não se define no tema 1348. No tema 1348. Determinar a suspensão do crédito, essa razão, eu vejo que se o caso de nós julgarmos de fato, evidentemente que isso vai ser questionado, se tivesse alguma sombra de dúvida, se tivesse não dar para suspender, tudo bem, mas não vejo essa possibilidade. Eu acredito que ainda que tenha uma decisão, creio que ela virá com modulação de efeito. Não acredito que julgarmos agora e
julgarmos agora, e é uma decisão diferente, faremos aqui, de repente, será o caso de uma repetição de débito, algo do tipo. Complicado, né? Já pegou o caso assim, né, Luiz? Não vai pagar assim, e depois pediu restituição, ele não deve restituição. Eu não sei se judicialmente ele conseguiria um efeito suspensivo, porque não tem efeito suspensivo, né? Não tem efeito suspensivo, né? Então, Não. O questionamento dele na instância, o juiz vai fazer na instância, o juiz vai fazer na suspensão. Justamente por isso, eu Na não sei se ele vai suspensão do determinar processo, mas não do crédito. Pode determinar a suspensão do crédito, mas não pode determinar a suspensão do processo, mas não do crédito. O contribuinte teria que garantir, o contribuinte teria que Vai dizer que não há causa de suspensão, vai dizer que não há causa de suspensão. Só surgir liminar, mas é muito difícil. Só surgir liminar, mas é muito difícil. De qualquer forma, esses processos estão para verificação da preponderância. Ele tem que vir anualmente comprovar, né? 3 ou 2 anos, dependendo, né? 3 ou 2 anos. A empresa acabou de abrir, são 3. A empresa já está aberta há um certo tempo, são 2 para trás e 2 para frente. Presidente. Não sei se o doutor... a gente tem muitos processos nesse caso. Foi mais uma provocação, assim, realmente, eu não sei quais critérios, não sei qual é o que a gente tem utilizado, e aí por ignorância, não sei quais critérios a gente tem utilizado para sobrestamento, em que hipóteses, é a tradição, Só pedido de vista. Aí sim, a gente conseguiria segurar dentro do prazo, vai ter prazo ou não? De forma gratuita, isso deve botar no regulamento que tem prazo, Não sei também se seria interessante porque é judicial para decidir logo. É que esse processo era do Rafael já estava pautado há bastante tempo, né? Aí passou para mim, eu segurei, porque eu esperava que houvesse uma definição desses pontos, né? Uma definição desses pontos. Aí fui pressionado, você quando é que vai colocar em pauta? Eu vou acompanhar. Se houver, em nome do colegiado. se houver, que essa aqui eu também não conheço, se houver possibilidade, né? Mas era interessante também fazer um regulamento disso, sobrestamento. Copiamos CPC, algo, né? Copiamos CPC, algo. 6 meses, 1 ano, de repente, 6 meses, 1 ano, sobrevivente. Não com vida eterna, né? Sobrestamento ad eterno. concluímos pelo julgamento. Unanimidade de votos desses 3 pontos, agradeço imensamente a empresa, agradeço hoje, agradeço imensamente a presença de vocês, imensamente de todo este ano. Eu já recebi a indicação nesta indicação da CIP, nesta indicação como conselheiro titular como suplente, o Dr. Rafael, e o presidente, o Dr. Rafael, e como já Esteban vai sugerir, aceitar a minha sugestão, aceitar a indicação da OAS. Claro, eu falo com o Moacir. Esperamos que o senhor continue. Seria uma satisfação. Então tá, declaro encerrada a sessão. Agradeço a